Você está sentindo a presença de Deus? Fala a verdade, não é um céu, não é o céu na terra? Você que está em casa, está sentindo também isso? O céu na terra? A Bíblia diz que tudo que você ligar aqui, estará ligado lá em cima. Então nós estamos com o céu neste lugar. Você acredita nisso? Eu sou de uma época, não sou tão velhinho não, mas eu sou de uma época em que os meus pastores pregavam o Evangelho e diziam que servir a Jesus não seria fácil. Quando eu levantei a mão e abri meu coração para Jesus, era isso que eu ouvia dos meus pastores. A jornada será difícil, não será fácil. E hoje entristece o meu coração a gente vê que quantos vídeos, quantas pregações existem por aí, pregando um evangelho que não está escrito aqui. Um evangelho fácil, mamão com açúcar, sopa no mel. Aí o que acontece? As pessoas se frustram. Elas querem servir ao Senhor, mas baseado naquilo que elas ouviram, aquela facilidade, aquele mar de rosas, né? Aquela promessa de que tudo vai ser vitória, fácil na tua vida. Mas olhando para a Bíblia, é o nosso livro de regra, fé e prática. Eu não posso sair daqui. Eu tenho que me basear toda a palavra, senão vai ser a minha. E tem que ser, e precisa ser, e deve ser a palavra de Deus, pregada aqui neste momento. A palavra de Deus diz que existem duas portas, uma larga e uma estreita. A porta que leva para o céu é a porta estreita. Então não é fácil, não é vida mansa, não vai ser do jeito que eu quero que você quer, vai ser da forma que Deus ordena. Ele é soberano, Ele é Deus. Também o apóstolo Paulo, ele diz assim, ele era um paizão para Timóteo, para Tito, para João Marcos e tantos outros. Ele era um paizão, também para Lucas, o doutor. E ele dizia, sofre as aflições da sã doutrina. Vocês estão sentindo que não é mole assim? Sofre as aflições da sã doutrina, diz a palavra de Deus. Pela própria boca de Jesus, ele disse que no mundo teríamos aflições. Então você pode abrir um leque de situações que você julgue ser aflições. Todo mundo sabe aonde aperta o cinto. Então Jesus, ele não enganou você. Ele não me enganou. Ele não engana ninguém. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, disse Jesus. Então, meus amados, servir a Deus é algo tremendo. E é bom nós estarmos neste lugar. Mas Ele vê corações. Eu vejo vocês bem vestidos, vejo vocês lindos como vocês são. E graças a Deus até aqui vocês não têm me dado trabalho. Então eu digo, são bênçãos na minha vida. E são servos e servas do Senhor. Mas Deus, Ele vê coração. O culto não acaba quando nós impetramos a bênção apostólica.
o culto continua com você adorando ao Senhor. É aí que Ele vai observar quem é quem. Quando você está no recôndito, no seu aconchego, sozinho, é ali que as coisas às vezes se revelam. Às vezes para bom, às vezes para ruim, mas se revelam. Então, tome cuidado, porque o céu está logo ali. Hoje eu vim conversando com a minha filha e eu disse: filha, não estamos passando situações para o fim de todas as coisas, para o fim do mundo. Não. Mas nunca se viu uma época, que eu chamo de agora, com tantas sinalizações, tantos sinais vindos de Deus, dizendo: ei, presta atenção, os meus profetas escreveram, inspirados pelo meu Espírito, sobre esse tempo que você está vivendo. Então o que é que eu devo fazer? Abrir os meus olhos. Você também precisa abrir os seus, porque quando menos esperamos, esse microfone pode cair no chão. Podemos não estar mais aqui. Eu tenho pedido tanto a Deus que, se for para nós uma situação maravilhosa dessa, que seja como um dia de domingo. Eu tenho pedido tanto. Pelas madrugadas eu levanto às 3 da manhã, eu olho para o céu e digo: Pai, estou aqui, vamos conversar um pouco. É um momento em que muitos dormem, mas é tão gostoso você ofertar ali a sua oferta, o seu coração. É o que Deus quer. Ele que olha coração, Ele está olhando agora, ó. E o que é que Ele quer? O seu coração. Hoje nós vamos falar de um homem que eu chamo de extraordinário. Abaixo de Deus, quando nós servimos ao Senhor com equidade, com justiça, com amor, com doação, então nós seremos extraordinários, porque foi isso que Jesus disse, que maiores obras nós faríamos, se crêssemos e seguíssemos os passos dele. Hoje eu quero explanar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, mas não vou falar da vida dele em si. Hoje eu quero refletir, você que está em casa também reflita, sobre esse tema, características de um cristão sofredor. Você está vendo? Características de um cristão sofredor. Eu poderia dizer um cristão com vitória, com conquista, é o que todo mundo quer ouvir. Mas não. A Bíblia, ela nos dá textos maravilhosos, mas não é fácil lê-los. Tamanha é a luta, tamanho é o sofrimento daqueles homens e mulheres de Deus que passaram. O nosso irmão Euclides leu sobre o rei Ezequias, que fez o que era reto, fez o que era agradável aos olhos do Senhor, e ele fez com que Deus lembrasse dessa situação, e Deus teve misericórdia dele. O Deus a quem servimos é Deus misericordioso, e Ele está aqui no seu santo templo. Ele está neste lugar. Assentados como estamos, abram suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 4, nos versículos de 9 a 18, características de um cristão sofredor. E aí, meu querido, você vai fazer sua identificação. Você que ainda não é um cristão, não é um crente, você não vai sair daqui enganado. Se você abrir seu coração para Jesus, você que está em casa, saiba que para ir para o céu, porta estreita. Saiba que para ir ao céu, você precisa passar sim
por todos os sofrimentos. Jesus não teve vida fácil, desde quando veio ao mundo. Ainda no colo da sua mãe, teve que fugir para o Egito. Você está vendo? Então Jesus, desde bebê, não teve vida fácil. Então dizer que você vai aceitar Jesus porque as coisas vão ser um mar de rosa na tua vida, então não é o evangelho de Jesus. Estão te enganando por aí, mas aqui você vai ouvir a verdade, porque Jesus disse: eu sou a verdade. Amém? Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo 4, de 9 a 18: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Você quer ser guardado? O Senhor é quem guarda para esse momento, para o reino celestial. Então ele atribui toda a vida dele, porque aqui ele está com um fiapinho de vida. O relógio do tempo dele já havia virado já há um tempo. Ele estava só com um fiapinho de vida. Estava prestes a ser executado. Então ele disse: a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então mesmo nesse restinho de vida dele, ele atribui tudo a Jesus, a quem é a verdadeira glória, a verdadeira honra. Então este sim é um homem extraordinário. Quando ele só achava que conhecia Deus, a caminho de Damasco, perseguindo aqueles que verdadeiramente haviam aberto o coração e aceito a Jesus como Senhor e Salvador, mas ele estava achando que fazia a coisa certa. Quantos de nós achamos que fazemos a coisa certa? Ele também achava. O seu nome era Saulo, não era Paulo. Saulo de Tarso. Mas diz que literalmente ele caiu do cavalo. Foi a primeira das 4 aparições que Jesus fez na vida dele. Jesus conversou com ele. E Jesus mudou a vida dele. Jesus, quando entra na tua vida, no teu coração, você pode até cair do cavalo. Para você ver que não é fácil aceitar Jesus. Ele, para aceitar Jesus, ele teve que literalmente cair do cavalo. Literalmente. Foi a experiência de Saulo quando ele aceitou Jesus. Nós sabemos a história. Ele prosseguiu numa campanha tremenda de pregação da palavra de Deus.
mas alcançando um povo chamado gentil, aquele que era rejeitado pelo povo judeu. Os goíns, afastados, gentios, parece que não mereciam o reino dos céus. E o reino dos céus é para todos, todos que quiserem, todos que crerem. E Paulo, incessantemente, ele saiu a divulgar, a pregar com ousadia essa palavra. Ele passou por experiências que eu chamo de terríveis. Ele trazia no seu corpo as marcas, não eram tatuagens não. Hoje as pessoas querem só se tatuar, fica tudo bonitinho, tudo condecorado, decoradinho, ornamentado, uma coisa, não. Ele trazia aquelas tatuagens de bambu nas costas, de chicote no lombo. Ele passou momentos cruciais e difíceis, foi apedrejado, foi tido como morto, tamanho era o sangue que se esvaía dele, sofreu naufrágio, a cobra o picou. Meu Deus, este homem sofreu também para pregar o evangelho. Por isso não é um mar de rosas, por isso é uma porta estreita, mas tem uma recompensa. A recompensa é o céu. O céu, ele não é, presta bem atenção, o céu não é castigo quando um crente morre. Não é, você que está em casa, presta atenção, não é castigo, é recompensa. Este mesmo homem disse: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem tenho crido, guardar o meu depósito. Você sabe em quem você tem crido? Você tem essa convicção? Então, foi um homem assim, extraordinário. E esse texto, meus amados, ele nos mostra uma urgência de se fazer algo que não se pode deixar para depois. Quando lemos esse texto, o que vem à nossa mente é isso. Ele nos mostra a urgência daquilo que não podemos postergar, deixar para mais tarde. O apóstolo Paulo, ele estava ciente de que o seu fim estava próximo. Esse tempo que nós estamos vivendo, fazemos planos para 5, 10, 15, 20 anos, meu Deus. Se conseguirmos chegar no dia seguinte, chegamos bem. Se passarmos de 2021 para 2022, uma grande vitória. O Senhor teve misericórdia. Ele foi colocado em prisões, mas nada se compara a essa última que ele está agora. Um calabouço frio e terrível, e fundo, lá embaixo, sem ver o clarão do dia. Só Lucas estava com ele, mas ninguém. A Bíblia, meus amados, está cheia de afirmações, de versículos, textos, livros, de que nós não podemos deixar para amanhã. Deixar para amanhã é um perigo. Aquilo que nós podemos fazer hoje, no livro de Salmos 39, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: a vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Em outras traduções, diz que a minha existência não passa de pura vaidade. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida?
é um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. Você está vendo? Então, o que precisamos e devemos fazer hoje, tem que ser feito hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E no versículo 9, desse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele tem pressa. Nós vemos aqui, ó, procura vir ter comigo depressa. Ele sabia que a vida dele estava se esvaindo. Quantos de nós já passamos pelo Covid? Alguns um pouco mais sério, outros nem tão sério. Alguns foram para UTIs, alguns foram entubados, alguns saíram da intubação, saíram da UTI, voltaram para os seus lares com aquela plaquinha, venci a Covid, aleluia. São milhões e milhões aqui no Brasil e milhões pelo mundo. As pessoas focam muito a morte, quando milhões e milhões têm recebido a dádiva da vida. As pessoas parecem não agradecer a Deus esses milhões que o Senhor está agraciando, mas querem focar somente a morte. E eu quero falar aqui das características de um cristão sofredor, para esse texto aqui que nós acabamos de ler. E a primeira característica é que o apóstolo Paulo, ele estava precisando de ajuda. Mas meu Deus, um homem na qual eu também não sou digno, tamanha foi o serviço que ele prestou ao Senhor e da forma que fez. Às vezes, em forma de comparação, a gente fica até envergonhado. A gente fica constrangido de tudo quanto este homem fez para pregar o Evangelho. Fiz-me forte, disse ele, fiz-me fraco. Fiz de tudo para que de alguma forma eu viesse ganhar alguns para Cristo, disse ele. Você, quando está necessitado, você recorre à ajuda? Ou seu orgulho impede você de estender a mão e pedir ajuda? Será que você tem esse orgulho? Porque este homem aqui não. Ele sabia que Jesus estava com ele, sabia que Deus não o havia abandonado, mas ele estava pedindo ajuda. E você não pode ficar com aquela máscara de que tudo está bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Quando você não está nada bem. Ele não usava essa máscara. Ele era genuíno, cristalino. Ele só tinha um rosto. E só esboçava a imagem de Cristo e o brilho do Espírito Santo. É o que você e eu, nós devemos também fazer. O mais triste de tudo isso foi o breve comentário dele acerca de Demas, quando ele diz que Demas me abandonou. E quem era Demas? Um dos seus cooperadores na obra missionária. Então no versículo 10 a gente vê aqui, ó, ele diz, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Se formos comparar nos dias atuais, quantas pessoas deixam o Evangelho porque querem mais deste mundo? Quantas pessoas deixam a casa do Senhor atrás da coberta do Covid-19, justificando-se de tantas coisas por causa dessa doença, mas o fim de tudo é que saiu da presença do Senhor. Ah, a igreja sou eu, a igreja está na minha casa. Se você chegar na casa dele, você vai tomar um susto. Se você vê-lo andando por aí, vai tomar outro susto, porque deixou a presença do Senhor. Quantos pastores estão chorando, sozinhos? Só Deus está colhendo aquelas lágrimas, porque Ele está dizendo, Senhor, já não vejo mais aquela ovelha,
já não vejo mais aquela outra. Senhor, eles faziam um grande serviço na tua casa, mas não botam mais o pé aqui. Paulo disse: Demas me desamparou. Há pelo menos, meus amados, 4 ocasiões em que o próprio Jesus apareceu a Paulo, em situações adversas. Todas as vezes que Paulo estava chegando no seu limite do sofrimento, Jesus dizia: calma, Paulo, estou aqui. É a porta de escape. Quando Paulo estava já com a corda, quando Paulo estava com a água, Jesus estava ali. Foi assim com o naufrágio. Então, meus amados, Paulo nunca esteve só de fato. Jesus sempre esteve com ele. Mesmo que alguns viessem a abandoná-lo. Se os irmãos lerem, vão ver que na primeira audiência, ele teve como cidadão romano direito a uma audiência. Mas naquela primeira audiência, ninguém apareceu para dizer: Paulo, estou com a mão levantada orando por você. Paulo, estou aqui, ó. Ninguém. Ele ficou sozinho, desamparado entre pessoas que costumavam estar com ele. Mas Jesus estava com ele. E você? Muitas vezes, você pode sofrer abandonos, rejeições. Bem no recôndito do seu ser, você pode sentir, quem sabe, que você está só. E talvez você diga: não há quem possa me ajudar. Não há quem possa estar comigo nessa luta interior. Mas eu quero dizer para você que está em casa, você que está aqui, não é verdade. Jesus, Ele está com você. Ele não te abandona. Ele não vira as costas para você. Em Mateus 28, versículo 20, parte B, tem algo que é uma promessa, extraída da própria boca de Jesus. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Você entendeu? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele confirma: amém. Então Jesus está comigo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e eu estou aqui devolvendo o dízimo dessa semana. A segunda característica, amados, é o perdão. O apóstolo Paulo, no início de Atos, ele foi separado para ser missionário. Ele e Barnabé, disse o Espírito Santo. Só que Barnabé levou João Marcos, ainda jovem, para essa tarefa que não é fácil, servir como missionário em lugares e culturas diferentes. Mas diz o texto que João Marcos desistiu, acovardou-se, abandonou Barnabé e Paulo, deixou-os na mão e voltou para a casa dos seus pais. Nós sabemos que há personalidades e personalidades diferentes para cada crente. Paulo não aceitou isso. Então eles empreenderam uma segunda viagem. E Barnabé disse: vamos levar João Marcos. Ele disse: João Marcos, não. Esse não vai mais sair conosco. Mas Paulo, presta bem atenção, ele está diferente, não vai. E eles tiveram uma discussão séria. Diz a Bíblia que Paulo saiu com Silas, Barnabé saiu com Marcos, que é o João Marcos. Está vendo? Eles não se estapearam não se desrespeitaram não, porque eram irmãos, mas estavam acalorados naquele momento. Mas, olhando aqui o texto, a gente observa que ele pede que João Marcos venha ao seu encontro. Você está vendo? Ele pede que João Marcos venha depressa para vê-lo. Sabe o que é isso? É a força do perdão. Amém?
Meu Deus, um homem experiente, um homem que passou por experiências tremendas, difíceis. Ele reconhece que exagerou um pouco com João Marcos. Então agora no finalzinho, em que ele tem a sua vida se esvaindo entre os seus dedos, ele diz: traz o João Marcos, traz o João Marcos, eu preciso vê-lo com urgência. Então a segunda característica de um servo sofredor é perdão. Não foi assim o nosso Senhor? Sofreu, e na cruz, com os braços estendidos, ele disse: Pai, Abba, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você lembra de Estevão, o diácono martirizado, pregando o evangelho, fazendo maravilhas, curando até vidas, e foi apedrejado, mas ali prestes a também ter a sua vida já esvaída, ele disse, olhando para o céu e vendo o Senhor ao lado do Pai, ele viu o céu aberto. Valeu a pena, não valeu? E ele disse: Pai, que não lhe sejam imputado toda esta coisa, não lhe seja imputado. A terceira característica, meus amados, é que o apóstolo Paulo sentia a necessidade de ler a Bíblia, hoje tão esquecida em nosso meio, tão empoeirada dentro das gavetas, tão suja nas lojas, quando entramos e encontramos só aberta em Salmo 91, amarela, porque não se abre em qualquer outro texto, usa como se fosse um amuleto, não uma palavra de Deus. Um homem como o apóstolo Paulo, amado, cheio do Espírito Santo, missionário, e que através da sua vida organizou cerca de 50 igrejas vivas da terra, as únicas naquela época. O apóstolo Paulo, com o poder do Espírito Santo, mas foi este homem que a Bíblia mostra aqui pedindo ajuda, pedindo perdão, está vendo? Perdoando aqueles que já não estavam ali com ele, e não o julgando, mas colocando para Deus, que Deus o julgasse, mas que Deus não lhes imputasse a falta deles. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Meus amados, olhem para mim, se aquele homem estava sedento em ler a palavra, em uma situação de quase morte, é porque ele acreditava que a palavra de Deus edificava. Não deixe de ler a Bíblia, seja qual for a situação que você se encontre. Ah, pastor, eu não consigo ler, eu choro, porque me dá um cansaço, um abrir de bocas. Peça para alguém ler. Compra um CD em que alguém está fazendo a leitura. Temos hoje aplicativos em que você pode ouvir a palavra de Deus. Mas faça como o apóstolo Paulo, vem depressa, mas não esqueça de trazer a Bíblia. Amém? Não esqueça de trazer a Bíblia. A quarta característica, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. No versículo 21, sabe o que é que ele diz? Desse capítulo 4, procura vir antes do inverno. Paulo, ele tinha passado essa experiência. Todo inverno os ventos são contrários. O navio não vai na direção que propõe a ir, não se chega ao destino.
Ele próprio havia falado para o capitão não fazer aquela viagem. Mas o centurião que estava levando Paulo preso à época, disse: não, nós vamos viajar dessa forma. E peitou. Então, foi uma das aparições de Jesus. Paulo havia pedido pela tripulação, mas Jesus disse: tudo vai ser perdido, menos o que você pediu. Toda a tripulação será salva. Você está vendo os cuidados de Deus? Não é por objeto, não é por coisa. Coisa a gente recupera, mas é pela sua vida. Ele sabia que no inverno os ventos eram contrários. Por isso é que ele disse: se você quer me ver, venha antes do inverno, porque se você vier depois do inverno, eu não estarei mais vivo. Então vem antes, traz João Marcos, traz os pergaminhos, traz a Bíblia. Você está vendo? Ele já havia sofrido muitas coisas. Ele estava querendo urgência. Amados, tem situações na nossa vida que a gente precisa urgente. É por isso que, você sabe, as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que lutaram e lutam a luta que você luta, você já disse para essa pessoa: eu te amo? Essa pessoa te fez alguma coisa, te magoou, você já disse: eu te perdoo? Porque se você não fizer isso, não vai ter tempo mais. Você pode sofrer a dor de não ter mais tempo, porque aquela pessoa se foi, e se foi de uma forma muito rápida. A quinta e última característica, amados, é que o apóstolo Paulo disse assim, ó: o Senhor me livrará da verdadeira boca do leão. Olhando para a Bíblia, o que é que nós vemos? Vemos que Daniel foi liberto. Houve um livramento. E ele foi colocado ali na cova dos leões e o Senhor o livrou. Também vimos que Sansão lutou com esse leão e prevaleceu. Davi também lutou com esse bicho e também prevaleceu. Então esses leões, como diz a expressão, nós vamos matar um leão por dia, também é comum, mas o apóstolo Paulo estava falando de outro leão. Quando olhamos na palavra de Deus, a gente vai ver que este leão aqui é Satanás, é o diabo, é o meu e o seu, o nosso adversário. E ele está dizendo: enquanto muitos não me deram assistência, o Senhor assistiu-me. Enquanto muitos não estavam comigo, e o diabo estava aqui no meu ouvido dizendo: ó, cadê os teus irmãos que não vieram te ajudar? O Senhor estava me fortalecendo. E ele diz assim, ó: para que fosse cumprida em mim a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e eu ficasse livre da boca do leão. Tem um leão chamado diabo, tem um leão chamado Satanás, tem um leão que quer comer a sua carne, quer levar a tua alma para o inferno, e ele procura fazer isso diligentemente todos os dias. Ele não sossega enquanto não lograr êxito. A Bíblia diz que os anjos estão acampados na vida daqueles que temem ao Senhor, mas o diabo, com o nosso adversário, está ao derredor como um leão, rugindo, bramando. Foi esse leão que Paulo ficou livre. Sabe por quê? Porque ele vai dizer aí, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
desde agora estão me levando como libação. Você está vendo? Ele já estava saindo do calabouço. Lucas estava escrevendo ali, ó. Ele estava ditando para Lucas. Estava sendo ele levado para colocar a sua cabeça a prêmio. Então diga para mim, o evangelho é fácil? Servir a Jesus é mole? É mar de rosas? Tem um preço a pagar. Perdoe-me se eu estou chorando, mas porque tem um preço a pagar. Os heróis que estão na galeria da fé pagaram cada um seu preço a seu tempo. Eu não vejo ninguém ali saltitante porque foi mar de alegrias, mas tem uma recompensa no céu. O apóstolo Paulo, ele disse: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vocês entendem? Esse último leão, não o leão que Davi enfrentou, Sansão, não o leão que Daniel enfrentou, mas é o diabo, e ele estava livre deste leão, porque ele iria naquele dia ver a face do Senhor. Qual é o teu desejo, igreja? Qual é o meu desejo? É ver a face do Senhor. Então não desista. Não vai ser Covid-19. Eu não sei o que está por vir, mas pode ser algo pior do que o Covid. O Senhor está experimentando o teu coração. Ei, você que ainda não abriu seu coração para Jesus, seja hoje, seja agora. Não perca tempo, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Eu quero fazer uma oração, mas antes dela, um apelo. Alguém aqui quer abrir o coração para Jesus e recebê-lo gostosamente, genuinamente como Senhor e Salvador? Levante a sua mão. Eu quero orar pela tua vida. Há alguém? Há alguém? Você que está em casa, pela fé, eu creio que você está levantando essa mão, mas o Senhor está vendo o teu coração. Tem alguém aqui que quer reconciliar com o Senhor, quer voltar para os braços do Senhor, para a vida da tua igreja? Levante a sua mão. Há alguém? Amanhã pode ser tarde demais. Eu também vou acreditar que você também está levantando a sua mão, que esta mensagem está fazendo você voltar para os braços do Pai. Agora vem o terceiro apelo. Essa palavra edificou a sua vida? Você viu que servir a Jesus não é um mar de rosas, mas tem uma recompensa. É o céu. É o céu. E se esta palavra mexeu com você, fica de pé. Eu quero orar, agradecendo a Deus também a sua vida. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo poder que há na tua palavra. Obrigado porque o Senhor colocou homens e mulheres que falaram do verdadeiro evangelho e que pregaram o verdadeiro evangelho e que mostraram através das suas vidas seguir o genuíno passo de Jesus. O que estão pregando hoje, o que estão fazendo hoje, são evangelhos pífios, fúteis, fracos, inexistentes, fora do contexto da tua palavra. Mas eu te agradeço por estar aqui na minha mão e no meu coração, na mão do teu povo e no coração do teu povo, que é a tua igreja. Está em nosso coração, está na nossa testa, também está na nossa mão direita, as tuas leis, e delas não desviaremos o nosso pé nem para a direita nem para a esquerda. Focaremos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
Obrigado pelas vidas que aceitaram a Jesus, pelas vidas que se reconciliaram. Obrigado pela tua igreja que nesta palavra foi edificada, e muitos que a ouvirão serão edificados. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor e a ti toda a majestade. Levante agora a sua mão, eu quero impetrar a bênção apostólica. Antes, eu quero dizer que você que está em casa, clica aí no sininho. Todas as vezes que tivermos uma mensagem, um presente de Deus, você vai ser avisado. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. É importante para nós expandirmos este evangelho verdadeiro e chegar a lugares onde há necessidade de pessoas que queiram de fato ouvir esta palavra. Comente aí, se você está fora do nosso estado aqui do Espírito Santo, diga: ei, eu sou aqui de Salvador. Se você está fora do Brasil, diga: estou aqui em Portugal. Quem sabe qualquer país, Itália, Austrália. E você vai ver como você vai ser abençoado por ajudar o evangelho a seguir para lugares equidistantes através da igreja chamada digital. Tá bom? Eu conto com a sua ajuda. E você que está aqui presencial, em casa você abre e ali dá o seu joinha. Você também dê o seu joinha. E você vai ver que você vai estar ajudando. E se não se inscreveu, se inscreva. Você vai abençoar muito a igreja digital. É a mesma igreja dessa, só que vai longe. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja e com todas as igrejas do Senhor Jesus, espalhadas pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vão todos na paz do Senhor. Recebam aqui um abraço bem apertado do seu pastor. Um beijo no teu coração. Fiquem na paz. E se você quiser uma oração, agora há espaço para você. Se você quer uma oração, um milagre, alguma coisa está te incomodando, eu quero orar com você em particular. Vem para cá.